Ar-condicionado TCL é bom? Ele é eficiente? Tem comando de voz? Esse equipamento aqui tem alguns diferenciais bem interessantes. Nós vamos abrir esse equipamento e mostrar todos os detalhes para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Pardo, eu sou professor de refrigeração e climatização, tenho vivência e instalo esse tipo de equipamento, por isso que esse review aqui ele vai te ajudar muito na hora da sua decisão. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, vamos começar aqui pela unidade externa, também conhecida como condensadora. E olha, tem um truquezinho que eu sempre ensino pra galera, muita gente não sabe, mas geralmente os equipamentos eles vêm com esse fitilho aqui prendendo o equipamento. E agora uma dica bem simples, tá, para você soltar esse fitilho. Tem gente que vem e puxa, estica e passa estilete, passa faca, mas é muito simples, ó. Então tá aqui, você vira e puxa no sentido oposto. Simples e fácil. Eu vou fazer do outro lado para vocês verem. Olha só, da mesma forma, virei. Eu vou puxando ele aqui, ó. Ele soltou. Seguro com a mão aqui e puxo. Só por essa dica aqui já valeu o like, né? Bora lá abrir a máquina. Equipamento aberto, 2 camadas de proteção. Uma camada de plástico, tá? Que ela vem aqui para evitar qualquer contaminação. E aqui eu tenho a caixa de papelão. E agora vamos falar sobre as proteções que nós temos nessa unidade aqui, na unidade externa do equipamento. Então, se você mora em áreas litorâneas, as unidades externas da TCL têm proteção, ou seja, tanto na pintura quanto na serpentina, que é essa parte aqui onde passa o fluido refrigerante, o famoso gás, eu tenho proteção. Esse equipamento ele é recomendado para ser instalado em qualquer local do Brasil. Existem equipamentos no mercado hoje que não tem esse tipo de proteção. Então, com pouco tempo, o equipamento começa a se deteriorar. Você vai ver que ele começa com muitos pontos de ferrugem. Esse equipamento não, ele já é preparado para trabalhar com condições extremas que nós temos aqui no Brasil, principalmente de salinidade. Já começando pela garantia do produto TCL. A TCL dá 10 anos de garantia no compressor do equipamento, que é a peça mais cara do sistema, e 2 anos no produto, ou seja, tanto na unidade interna quanto na unidade externa você tem 2 anos de garantia em todo o produto. E para que essa garantia de 2 anos no produto e 10 no compressor seja válida, é importante seguir as recomendações de instalação. Então, quando for instalar, sempre instale com mão de obra devidamente qualificada. Outra coisa que é muito importante nós falarmos sobre esse tipo de equipamento. A TCL tem várias linhas de produtos. Esse aqui é o Fresh-In 3.0, mas outras linhas, como o T-Pro, o Piso Teto, o Cassette, são equipamentos extremamente silenciosos. Então, ruído não é uma característica de produto da TCL. Pode instalar sem medo. Olha, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é a qualidade da embalagem. Olha, a TCL coloca várias proteções na caixa. Vou tirar aqui, vou tirar a lateral. E agora, além das proteções mecânicas, vem mais algumas proteções aqui no equipamento. Olha, tem mais proteção aqui para o ar-condicionado chegar intacto aí na nossa residência. Deixa eu já fazer o teste aqui da cola. Ó, esse é um detalhe importante. Tem alguns fabricantes que quando você vai soltar os plásticos, fica com um acúmulo absurdo de cola. Na TCL não. Eles colocam sim, tá vendo? Nesse ponto aqui eu tenho uma fita, mas essa fita ela não deixa cola. Então quando você tira aqui, ó, os plásticos do ar-condicionado, zero cola. Primeira coisa que eu já vi aqui, que esse equipamento é extremamente bonito. É um design diferenciado. Daqui a pouco eu vou mostrar mais detalhes para vocês. Mas olha, esse acabamento aqui me impressionou. Vamos mostrar o que vem junto com o ar-condicionado? Agora, algumas coisas que vem na caixa que quem gosta disso aqui são os técnicos e instaladores. A TCL já manda cabo para você ligar a unidade externa. E esse cabo ele já vem com os terminais climpados e essa ponta aqui para você ligar direto nos disjuntores. Isso traz economia na instalação e principalmente velocidade, fazendo com que essa instalação fique no padrão, porque aqui eu tenho uma condição de clipagem de terminal, então eu tenho maior qualidade e esse equipamento se torna mais fácil de instalar. Peguei o cabo, conectei na condensadora e já vou levar esse cabo lá para o meu disjuntor. Agora, outra coisa que os técnicos amam, que já vem no equipamento, são 5 metros de cabo PP para interligar a unidade interna com a unidade externa. E olha só esse diferencial aqui, ó. Ele vem também com 3 terminais já climpados, mais o aterramento. Ou seja, é só eu conectar o meu evaporador na minha condensadora. Então esse equipamento aqui,
se torna mais fácil de ser instalado. Olha só, já vem conectado o cabo. Fala a verdade, por isso que os técnicos amam trabalhar com a TCL. E olha, vem tudo isso aqui dentro da caixa do equipamento. Esse equipamento aqui tem alguns diferenciais. Dentre eles, ele já vem com as porcas aqui, para você utilizar na conexão da máquina, tanto na unidade interna. Então você passa o tubo de cobre aqui e já utiliza ali as conexões. Ele já vem também com um manual em português, com todos os detalhes aqui para você, usuário, ter as informações. Além disso, já vem com buchas e parafusos para fixar a evaporadora, a unidade interna, mas geralmente o técnico instalador já tem isso aqui lá no kitzinho dele. Dentro da caixa também vem esse controle remoto aqui, que é um controle remoto muito interessante, com todas as funções do controle. Então, eu tenho aqui função Fresh Air, função sem vento, modo de operação e outras funções aqui também do display. É um controle muito bonito e olha só, esse controle aqui tem uma função que ele clareia, ou seja, se você estiver à noite num quarto e você quiser acionar alguma função, você consegue ver a temperatura que você está ajustando, e isso aqui é um baita diferencial. Você não vai ter aquele problema de ter que acender a luz para ajustar a temperatura do seu ar-condicionado. E agora, isso aqui é um grande diferencial. A TCL manda junto com esse equipamento esse filtro aqui, que é um filtro EPA. Esse filtro aqui tem 4 camadas de filtragem. Eu tenho uma camada de filtragem aqui de íons de prata, uma camada de filtragem de alta densidade, depois eu tenho o filtro EPA e também mais uma camada de filtragem. Então, para você técnico, instalador, para você cliente, esse aqui é um dos únicos equipamentos que tem esse sistema de filtragem. Então, quando ele pega o ar de fora, que daqui a pouco eu vou explicar sobre a renovação, é esse filtro aqui que evita a questão de particulados. É muito simples fazer a troca e eu vou mostrar para vocês aqui, só para você ver como é simples. Olha só, você vem aqui, levanta a tampa do equipamento, muito simples. Nesse ponto aqui, com os 2 dedinhos, coloco a mão, puxo. Esse aqui é o suporte do filtro. É nesse ponto aqui, ó, que você vai encaixar esse elemento filtrante. Você vem aqui, coloca o filtro nesse ponto. Filtro preso, você vai ver desse lado aqui a escrita em português. Então, você vai colocar no mesmo sentido da escrita, ou seja, para a escrita ficar para cima, com o dedo pressionou. Pronto. Esse aqui é o filtro EPA, que vai fazer todo o processo de filtragem do ar que vai entrar no seu ambiente. E além do filtro, ele vem com esse sistema aqui, que é o sistema de renovação de ar. E como funciona o sistema de renovação, Gabriel? Nesse ponto aqui, nesse duto, ele vai captar o ar de fora do ambiente, o ar externo. Com essa captação, ele tem alguns benefícios. O primeiro benefício é que ele vai trazer um equilíbrio na umidade do ar. Algumas pessoas não gostam da instalação do ar-condicionado porque reclamam que o nariz fica seco. E quando você tem um processo de renovação, pegando o ar de fora, filtrando e trazendo para dentro do ambiente, eu equilibro a questão da umidade. Então eu vou ter uma umidade sempre mais satisfatória no meu ambiente. Quando eu tenho uma barreira contra animais e também contra insetos, eu garanto uma melhor qualidade no meu ambiente. E agora eu vou mostrar o quão simples e fácil é instalar o sistema de renovação. Esse duto já vem junto com o equipamento na caixa, então eu vou pegar essa mangueira aqui, ó, tá vendo que ela tem uma rosca interna? E vou colocar nesse ponto aqui. Claro que quem vai fazer isso vai ser o profissional que vai fazer a instalação. Olha como é simples. Conecto ele aqui e vou rodar aqui sentido anti-horário. Prontinho, já está preso o meu sistema de renovação. E a instalação, como é que faz? Eu vou sair isso aqui juntamente com o seu tubo do ar-condicionado. Então, o que eu faço? Eu posso sair para a direita. Então, ele já cabe nesse espaço certinho, tá vendo? Então, a TCL já pensou em manter o espaço ideal para você também conseguir passar o sistema de renovação. E você vai sair ele junto com a tubulação, que pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, pode ser para cá. Então você vai selecionar qual a melhor opção. E agora algo importante, você não precisa que o sistema de coleta de ar saia para o mesmo lado do seu sistema de ar-condicionado, da sua tubulação de ar-condicionado. Nesse caso aqui, vamos simular que eu vou sair com a minha tubulação do ar-condicionado para cá. Você pode seguir com esse sistema para cá, mas você também pode seguir para o outro lado, sem problema algum. Recapitulando, eu tenho 2 opções. Posso sair o sistema de renovação junto com a tubulação, ou posso sair também individual para outro caminho que for melhor para mim ou para minha instalação. Em casos de infraestrutura de apartamento, Gabriel, como é que eu faço? A instalação é do mesmo padrão. Você vai levar a tubulação de refrigeração até o seu ponto de saída externa e aí o seu duto você leva junto. Então você pode criar ali uma prumada de sistema de renovação levando até o ponto externo. É só comunicar ao seu técnico que ele já vai saber o passo a passo de como montar essa prumada. Agora que nós já entendemos um pouco do sistema de renovação desse equipamento, vamos falar das tecnologias que são impressionantes
nessa máquina. E agora vamos falar de tecnologia que, olha, eu estou impressionado. A TCL já é tradicional na qualidade dos produtos, então é uma empresa de muita confiança. Existem alguns fabricantes que não ligam para o que as pessoas falam sobre a marca. A TCL não. Ela se importa muito com os instaladores, ela se importa muito também com o cliente final, trazendo muita qualidade, principalmente na linha de ar-condicionado. Falando de peças, você encontra sim na redistribuição todo o part number de peças. Então, antes da TCL trazer qualquer equipamento para o Brasil, eles fazem todo um processo de preparar a logística para peças de reposição. Além das peças, a maioria dos ar-condicionados da TCL são produzidos aqui no Brasil, com uma fábrica lá em Manaus. Eu tive até a oportunidade de conhecer a fábrica em Manaus. Mas agora vamos lá falar sobre tecnologia. A primeira coisa que nós já falamos é do sistema de renovação de ar, que isso é fantástico, ou seja, é o único equipamento que capta o ar através de um duto, passa pelo filtro que nós temos aqui na parte interna e traz um ar limpo para dentro do ambiente. Isso já é um diferencial que nenhum fabricante tem na linha de split de ar-condicionado. Agora vem uma questão em relação à economia de energia. Esse equipamento aqui é extremamente eficiente, um dos mais eficientes do mercado. Para você ter noção, esse equipamento aqui no IDRS é 7,05 kWh, ou seja, muito, mas muito econômico. Então, se você está gastando muita energia com o seu ar-condicionado antigo, quando você for fazer a substituição, realmente eu recomendo esse ar-condicionado. Esse equipamento aqui tem algumas funções de conectividade fantástica. Você pode utilizar Alexa, Google Home, ou se você tiver até um televisor da TCL, você consegue dar ajustes na televisão e automaticamente você consegue ajustar o ar-condicionado. Mas esse equipamento aqui tem uma tecnologia exclusiva, que é o comando de voz offline. Então vamos supor que você está sem internet naquele local, você não está com aplicativo, você não tem o controle remoto próximo do equipamento. Como é que você faz para ajustar a temperatura do ar-condicionado ou ligar e desligar? Vem cá que eu vou te mostrar. E olha, tudo começa por aqui. HCL. Yes, I am here. Power on. Okay, the air conditioner is on. Ou seja, eu acabei de ligar o meu ar-condicionado sem controle remoto, sem internet, ele não está conectado na internet ainda, tá? Ele não está conectado no aplicativo, eu não usei um controle, eu usei o meu comando de voz offline. Isso é uma tecnologia exclusiva que eu tenho em equipamentos da TCL. Poxa, Gabriel, mas você usou alguns termos em inglês. Esse equipamento aqui está programado para inglês, mas quando você instalar o seu aplicativo, você sobe uma atualização para o equipamento, então o próprio aplicativo traz para a inteligência desse equipamento essa atualização e logo menos você vai conseguir dar comando de voz em português para esse equipamento. Isso realmente é fantástico e coloca esse equipamento aqui em outro patamar de tecnologia. Falando em tecnologia, esse equipamento aqui tem um sistema chamado modo brisa. E como é que ele funciona? Quando eu ativo o modo brisa no equipamento, ele vai ajustar as aletas internas para fazer um fechamento conjunto da aleta interna, da aleta principal e da aleta inferior. As três aletas se ajustam para que quando o seu ar-condicionado estiver ligado, você não tenha aquela sensação de vento gelado na pele. Ou seja, se você tem sensibilidade àquele vento gelado, esse equipamento é ideal para você. Outra coisa fantástica desse equipamento é que ele tem inteligência artificial. E essa inteligência artificial serve para algumas coisas. Primeiro, para ela entender o seu padrão de uso, ou seja, se você gosta de uma certa temperatura, se você ajusta em tal horário a temperatura do seu ar-condicionado, ele vai entender o seu padrão e vai replicar sempre que necessário. E além disso, ele tem a inteligência artificial para consumir menos energia. Então, ativando essa função, além de você ter um conforto maior, você também vai economizar mais energia. Além dele ser um equipamento extremamente econômico em relação ao IDRS, e você tem uma tecnologia de inteligência artificial que vai ajustar o seu ar-condicionado para garantir maior eficiência. E agora eu vou instalar aqui no meu smartphone o aplicativo TCL Home e vou mostrar todas as funções que você consegue controlar também pelo aplicativo. Então agora a primeira coisa é fazer o download do meu aplicativo TCL Home na minha loja de aplicativos, seja iOS ou seja Android. Logo após eu vou fazer um cadastro rápido e abrir o aplicativo. Se você olhar aqui no aplicativo, eu tenho outros dispositivos já, mas eu vou adicionar um dispositivo. Eu cliquei aqui, ó, procurando dispositivos, na parte superior vai aparecer AC Split. Esse aqui já é o meu dispositivo para eu fazer o pareamento. Eu vou clicar e ele vai solicitar uma rede. Lembrando que para o equipamento funcionar perfeitamente,
perfeitamente. A conexão tem que ser Wi-Fi de 2.4 GHz. Aqui está mostrando o 5G, eu vou vir e vou mudar para o 2.4 GHz. Vou digitar minha senha e avançar. Nesse momento, The network is connecting. eu já estou conectando o meu equipamento no meu aplicativo e na minha conta da TCL. Prontinho, já está conectado. Agora eu vou colocar o nome no meu dispositivo. Então eu tenho aqui o nome do dispositivo. Eu vou colocar aqui FreshIn 3.0, mas você pode colocar qualquer nome. Você pode colocar o nome do cômodo, você pode colocar o nome da empresa. Então eu vou colocar aqui FreshIn 3.0. Confirmar. E aqui eu vou selecionar em qual cômodo ele está. Você pode adicionar cômodos também na sua casa. Então, às vezes você tem um quarto, 2 quartos, sala de crianças, sala de jogos, a sua varanda. Então, onde você quiser, você pode configurar aqui outras salas. Então, já estou com o meu aplicativo aberto aqui. E aqui eu tenho um ajuste de temperatura. Eu tenho o primeiro ponto aqui, desligar. Pressionando aqui, vou desligar ou ligar o meu equipamento automaticamente pelo meu aplicativo. Se você por acaso saiu de casa e esqueceu o equipamento ligado, você consegue visualizar e desligá-lo também à distância. Ativar, eu vou ligar novamente e aí prontinho, já tá ligado o meu equipamento aqui, já começou a funcionar. Agora nós vamos ajustar a temperatura. Eu tenho essa barra aqui, ó, onde eu vou ajustando a temperatura. Vou baixar um pouquinho aqui para vocês verem. E a TCL, principalmente no equipamento FreshIn 3.0, é o ajuste mais preciso de temperatura. Por exemplo, os ar-condicionados, eles costumam ir de grau em grau. Então, por exemplo, eu tenho 24 graus, o ar-condicionado depois só tem um ajuste em 25. A TCL, você consegue ajustar com 24.5, 25, 25.5, ou seja, eu tenho um diferencial de temperatura de 0,5. Então eu consigo ter a temperatura exata no ambiente. Se eu quero mais temperatura, eu vou ajustando até chegar no ponto ideal. Aqui eu tenho os modos de operação. Aqui eu tenho o cool, que é refrigeração, secagem, eu tenho ventoinha, que é ventilação, e automático. O automático, eu ajusto, por exemplo, em 23 graus. Se tiver uma temperatura maior que essa no ambiente, ele liga em refrigeração. Se o dia estiver frio, ele já liga automaticamente em aquecimento. Agora eu tenho a velocidade da ventoinha ou do ventilador. Aqui eu tenho de 1 até 7. Então eu tenho a velocidade do ventilador ideal. E uma coisa que é bem interessante é que a hélice desse equipamento, ele é projetado de um jeito para não fazer um ruído. Então por mais que você liga na velocidade máxima, você não vai ter aquele ruído que te atrapalha a dormir ou que te atrapalha no ambiente. E aqui entra a questão de renovação de ar, que é essa questão chamada de ar fresco. Então eu tenho 4 ajustes de velocidade do meu ventilador de renovação. Então eu posso fazer esse ajuste ou deixar ele de forma automática. Então agora eu vou desligar o sistema de renovação de ar. Eu venho aqui em ar fresco, nesse flagzinho lateral e clico. Ele desligou. Automaticamente ele vai fechar a Blue Wing e vai desligar o monitoramento de qualidade do ar. Lembrando que a renovação de ar é uma função. Você pode ativar ou desativar quando você quiser. Se você quiser o sistema de renovação ligado, você ativa. Se você não quiser o sistema de renovação ligado, é só você deixar ele desligado e ele vai funcionar como um ar-condicionado convencional no mercado, ou seja, um ar-condicionado que não tem esse sistema de renovação. Continuando aqui, nós temos o serviço de voz. Gabriel, o que é o serviço de voz? Nada mais é do que o comando de voz offline que nós demos aqui. Então, se você clicar nesse ponto aqui, ó, ele desativou. Aqui ele vai desligar, ele não vai mais aparecer o sinalzinho do equipamento do microfone e automaticamente está desabilitado. Para você ligar novamente, é só clicar aqui, de 10 a 100 aqui, é o volume que a TCL vai responder para você. Então aqui você consegue ter o controle de voz da TCL. Fluxo de ar de precisão, e aqui vem algo muito interessante. Você consegue controlar as aletas individualmente. Então, oscilação para cima e para baixo. Então eu consigo regular aqui, eu consigo ajustar para cima, ou seja, ele vai ficar oscilando em todo esse perímetro. Ah não, eu quero que ele fique só em cima. Você pode clicar, ele vai ficar só em cima, ele vai travar a aleta em cima, ele pode travar a aleta aqui no meio ou travar ela aqui embaixo. Então essa aqui é a oscilação para cima e para baixo. E eu tenho direita e esquerda. Por exemplo, eu posso colocar ele todo para direita, todo para esquerda, então aqui todo para esquerda, aqui todo para direita, e aí ele vai movendo essa aleta de direita e esquerda. Você pode direcionar as saídas de ar pelo aplicativo. Isso aqui é fantástico. Outra coisa bem interessante é a sensação de vento. Essa sensação de
de vento é o que nós chamamos de modo brisa. Ativei aqui, automaticamente ele vai ajustar as 3 alhetas, a interna ele vira para que o ar passe pelos furos e saia de forma difusa, ou seja, espalhado. Aquela sensação de vento gelado na pele não vai rolar, beleza? Então para quem não gosta do vento gelado, essa aqui é uma função interessante. Para desativar, é só clicar aqui. Aqui entra o pulo do gato. Economia de energia e ar. Clicando aqui, automaticamente o equipamento vai entrar no modo para reconhecer o seu padrão de uso para garantir maior eficiência e menor consumo. Então isso aqui é fantástico para a galera que quer economizar ainda mais, o sistema de ar vai te ajudar. Outra coisa, para a galera que não sabia, tem a parte de suspensão, que ele ajusta as aletas também. E agora no temporizador, você clica em mais, e aí você vai colocar início e fim, se você quiser aqui, hora do fim. Então, por exemplo, eu quero repetir de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta, confirmar. Eu quero que ele ligue às 8 da manhã. Então, eu venho aqui AM, que é manhã, e ele vai ligar às 8 da manhã. Quero que ele entre no modo de refrigeração. E a temperatura, eu vou querer que ele entre em 24 graus. A velocidade da ventoinha eu posso selecionar. Eu quero que ele entre na velocidade 4. E agora, eu vou selecionar o horário do fim. Então, eu venho aqui. Eu quero que na parte da tarde, 5:30 da tarde, ele desligue. Eu vou clicar aqui e vou clicar em guardar. Então, ele já criou uma rotina aqui das 8 da manhã às 5:30 da tarde. Se você quiser desligar essa função, só clique aqui, automaticamente ele não vai ativar essa função. Isso aqui realmente é fantástico para você programar, principalmente se você tem um escritório ou algo do gênero, você já chega lá, já está confortável, ou quer chegar em casa, já quer o equipamento ligado, você pode configurar aqui da melhor condição possível. E agora, chegada e partida, isso aqui é muito legal. Você pode configurar onde você mora e toda vez que você estiver chegando próximo do seu estabelecimento, da sua casa, da sua empresa, ele vai ligar automaticamente. Então ele reconhece a chegada e partida pela sua geolocalização e automaticamente ele vai ligar e acionar os equipamentos. São muitos recursos, né? Mas calma que tem mais. 3 pontinhos aqui em cima, você pode verificar o seu consumo. Então eu venho aqui, ó, clico nos 3 pontinhos, estatística de eletricidade. Cliquei, ele vai me dar o consumo do mês e também do ano. Eu consigo verificar aqui e a prévia de quanto você economizou com o sistema de ar ativo. Muito interessante. Voltando aqui, resistência à umidade, eu posso programar isso. Limpeza automática, você pode programar para o seu ar-condicionado fazer uma autolimpeza. Você pode ativar o sensor de iluminação. Isso aqui é muito legal. A TCL tem um sensor de iluminação que é o seguinte: se você apagar as luzes, ele apaga também o display. Se você acender as luzes, ele identifica como está a iluminação do ambiente e ajusta o display, para ele não ficar sobressaindo no momento de você está assistindo um televisor, tem um LED no seu rosto. Então, se você quiser, você consegue controlar o sensor automático de iluminação, ok? Você pode ligar ou desligar. E aqui tem um negócio interessante. Se eu não quero ativar esse sensor de iluminação para reconhecer a iluminação do ambiente e ir ajustando, eu posso ir aqui nesse ecrã, ele apaga e acende a tela. Então, por exemplo, aqui eu estou com a tela acesa, cliquei aqui no ecrã, na tela, ele apagou o meu display. Então você escolhe se você quer usar o sensor de iluminação ou se você quer manter ele ligado ou desligado. Quero ligado, ele vai ficar aparecendo aqui. E isso é bem legal para aquela galera que tem sensibilidade à luz. Quero dormir? Poxa, mas a luz ligada me incomoda. Esse equipamento já resolve isso. Aqui esse besouro, na verdade, é ruído. Então, por exemplo, se você não quer esse bip, eu vou desligar ele aqui, ó. Desliguei aqui o besouro. Então, toda vez que eu ativar agora, ó, eu ativo qualquer função, o bip não aciona. Algumas pessoas acordam ou se incomodam com esse pequeno bip que o ar-condicionado faz. Aqui você pode desligar ou ligar. Aprendizado inteligente. Essa função aqui ajusta e aprende de forma inteligente os parâmetros de operação do seu ar-condicionado. Quando você ativa aqui, ó, ele começa um processo de entender o funcionamento que você prefere para sempre estar ajustando o ar-condicionado. Você pode ligar ou desligar. Aqui nós temos o modo de energia. A TCL é tão tecnológica que você consegue controlar o limite máximo da corrente do seu compressor. O que mais consome energia no ar-condicionado é o compressor ligado. Nesse L1, L2, L3, eu consigo ajustar a corrente máxima do meu compressor em 30%, 50% ou 70% de capacidade. Dessa forma aqui,
eu consigo economizar mais energia ainda. Ou seja, em vez de eu ter a potência máxima do meu compressor, eu posso ajustar ele em 70% e automaticamente ele vai entrar no limite, vai consumir somente 70% do que eu consumiria com o compressor em 100% de capacidade. Isso aqui realmente é fantástico. E você pode ajustar aqui L1, L2 e L3. E aqui embaixo o último ponto é remover dispositivos. E agora vem o veredito. Gabriel, vale a pena realmente comprar esse equipamento? E a resposta é sim. Se você é uma pessoa que preza muito a qualidade do ar, nenhum outro dispositivo no mercado, nenhum outro equipamento tem tanto cuidado com a questão da qualidade do ar que você respira. Se você é uma pessoa que gosta de tecnologia, você também tem todas as funções com comando de voz offline ou até mesmo pelo aplicativo. Lembrando que você consegue replicar essas funções também pelo seu controle remoto. Além de toda a tecnologia, comando de voz offline, sistema de renovação de ar, é um equipamento muito durável, porque ele tem proteção na unidade externa e na unidade interna, que ele consegue trabalhar em condições extremas. Esse equipamento aqui é recomendado também para você que mora em áreas litorâneas que é muito quente, ou em regiões também onde você tem uma temperatura muito elevada. Esse equipamento aqui é um dos únicos do mercado que pode trabalhar numa condição extrema de temperatura, acima de 50 graus na unidade externa, e ele pode chegar até 66 graus. Então esse aqui é o equipamento que em manual oferece o maior limite de temperatura. E além disso, você tem um excelente pós-venda. Para você ter noção, nós já falamos sobre isso, mas a TCL é RA1000 desde 2022. Ou seja, é uma empresa que se preocupa muito com o pós-venda. Se por acaso você tiver qualquer problema nesse equipamento, a TCL vai te ajudar a resolver. E outra coisa muito importante é que eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica da TCL. Todos os equipamentos são testados antes de sair da fábrica. Alguns fabricantes no mercado não têm essa boa prática de testar todos os equipamentos. Testam um lote, então de 30 equipamentos eles testam um. Se der certo, se não deu, aí depois eles condenam o lote e retestam o lote. Aqui não. Todo equipamento produzido na Zona Franca de Manaus, eles são ligados, colocados em funcionamento, testado a quantidade de fluido refrigerante, o famoso gás, testado se tem algum problema elétrico, testado se tem algum problema de vazamento em qualquer uma das unidades, tanto na unidade interna quanto na unidade externa. Então o padrão de qualidade desse equipamento aqui realmente é muito, muito bom. E ele tem uma entrega muito interessante pelo valor que é cobrado, ou seja, tem um equipamento com muita tecnologia, com um valor que com certeza vale cada centavo. Então se você está procurando um equipamento tecnológico, um equipamento durável, um equipamento que te entrega muito com excelente valor, vale muito a pena você olhar para a linha da TCL. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Já se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Para mais informações, eu vou deixar links aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!